Como sempre tem a primeira vez, pediria aos irmãos que abrissem as Bíblias em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Eu vou fazer uma perguntinha por irmão e os irmãos, vocês vão deixando ela de lado. Põe num cantinho aí, em cima da mesa, aonde vocês vai ver e não vai esquecer. Põe num cantinho aí. Qual que é o foco das nossas vidas, da vida de cada um de vocês? Hoje, nesses dias tão difíceis, né? O mundo está passando por uma dificuldade, um problema tão difícil, mas hoje qual que é o nosso foco? Conta-se uma história, eu vi isso nesse folheto de supermercado, que o pessoal distribuía e punha na caixinha do correio. Isso deve fazer já 15, 20 anos. Devo já ter contado isso, mas eu vou contar de novo. Conta-se a história de um homem que ele estava desempregado, não tinha serviço, e ele resolveu vender pão com mortandela. E ele, com uma cestinha, enchia a cestinha de pão, punha mortandela dentro, e ia nas construções, nas oficinas, vender mortandela. Não é que deu certo? Logo ele montou uma lanchonete. O tempo passou, ele montou mais uma lanchonete. De repente, ele montou várias lanchonetes. E tinha filial da lanchonete na cidade inteira. A cidade que ele morava era um pouquinho grande. E ele não só visitava as lanchonetes. Então, na hora do pessoal cortar a mortandela, ele chegava e falava assim, corta bem fininho. Chegava noutra lanchonete, eles estavam lá picando, cortando a mortandela, e ele olhava e falava, corta bem fininho. Assim, sucessivamente, em todas as lanchonetes, ele fazia isso. E uns anos passou, tempo passou, ficou velho, ficou doente, precisou internar. O médico chegava, e aí, como é que o senhor está? Ele falava, corta bem fininho. Chegava o enfermeiro, chegou, vou te passar um remedinho aqui, vou te aplicar uma injeção, você vai precisar. Ele corta bem fininho. O tempo dele ficou focado nas lanchonetes. Então, o que nós temos que de vez em quando, analisar nossas vidas? O que mais nós estamos focando a nossa vida? No quê? Essa passagem que nós vamos ler, nós aprendemos desde criança, mas nós esquecemos fácil. Você pode perguntar para qualquer pessoa que você encontrar aí, que a pessoa vai te responder. Que sabe, não, é isso mesmo. Mas e aí? De acordo com o que nós vamos ler, cada um de nós vamos fazer uma análise. Como que está o ser humano? Como que eles estão? E isso, principalmente nós. Como nós estamos? Então, pedi aos irmãos que acompanhassem comigo a leitura. É pequenininha. Mateus 22, do 34 ao 40. E assim disse a palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar o saduceu, eles quem? Jesus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus, como sempre, calmo, educado, respondeu: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Meus queridos e amados irmãos, veja que essa pergunta que foi feita para Jesus não foi um vendedor de pão com mortandela, não. Era um intérprete da lei, homem culto, sábio. Mas qual a diferença do vendedor de sanduíche com esse intérprete da lei? Nenhuma. Nenhum dos dois conhecia Deus. Tanto o intérprete da lei, como o vendedor de pão. Por isso que no final da vida dele, o que ele tinha na cabeça era corta bem fininho. O intérprete da lei, sempre querendo justificar o que fazia de errado, também não conhecia Deus. Então, por isso que eu perguntei. Agora, aquilo que você guardou lá no cantinho, que você está focado nisso, é Deus? Se for Deus, parabéns. Se não for, é tempo de nós começarmos a buscar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nosso conhecimento, nossas forças. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós pensamos que nessas reuniões é lá que Deus está. Por que Deus permitiu que nós nos afastássemos tanto, um para um lado, outro para o outro? É nessa hora que nós vamos mostrar aonde que Deus está em nossos corações. Alguns dos irmãos teve a oportunidade de ver um videozinho que eu estava no Rio São Francisco, aquele riozão, sozinho, meditando no poder de Deus. Falar, mas será quem que vai fechar a torneira desse rio? Correndo noite e dia, aquele riozão, sozinho, pescando. De repente a varinha deu uma luta lá com o peixe e eu glorificando o nome de Deus. O que nós temos que fazer, irmãos? Aonde você estiver, glorifica o nome de Deus. Não importa. Pandemia, olha, eu vou contar para vocês que esse ano eu perdi alguns amigos que me doeu muito, porque partiram sem Cristo. E a gente fica doído, porque era amigo assim. E não foi de pandemia, não foi de corona, não. De morte natural. Uns mais novos do que eu, outros mais velhos, mas eu fiquei sentido. Então, o que nós temos que fazer? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amar como Cristo amou. Como Cristo amou? Dando a vida em favor de cada um de nós. Se nós fizermos isso, João disse assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, ardentemente. Não é amor frouxo, não. Amar de verdade. O amor de Cristo é sem hipocrisia. Não é aquele amor de tapinha nas costas, né? Hoje, por exemplo, várias pessoas tapinha nas costas, eu te amo. O amor de Cristo, ele é sem hipocrisia. Jesus disse assim, através de Paulo: o Senhor faça crescer, aumentar o vosso amor uns para com os outros, como também
Cristo nos amou. Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Certo? Chega na hora... Eu estava contando do moço que ficou doente, internou, e era uma ilustração bem boa para nós meditarmos. Eu, há poucos tempos, tive que ficar internado. O plano era de ficar internado 3 dias. Fiquei, parece que 12 ou 14 dias. O médico chegava: você não vai embora? Eu falava para ele: enquanto todos vocês não ouvir que Jesus é o Salvador das vossas almas, eu não vou embora. Final da história. Por fim, as pessoas achavam bom ir lá no quarto. As enfermeiras, os enfermeiros, faxineiro. Tinha uma faxineira que dizia: pastor Luiz do céu, eu venho aqui nesse quarto, eu fico sonhando para chegar aqui, só para ouvir o senhor falar. Então, meu querido, mesmo nas horas difíceis, nas horas mais difíceis, Deus está conosco. Amém? Nós não podemos... Olha, tem um tanto aqui ainda para falar, mas nós não podemos ficar falando muito, porque parece que o vídeo cansa, né? Infelizmente, a palavra de Deus, nós não podemos cansar. Nós temos que meditar dia e noite, né? Como diz lá nos Salmos, primeiro, né? Bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada na beira do riacho, cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Assim é um cristão. Vê uma árvore na beira do rio, está sempre verdinha, aquela sombra maravilhosa. Que Deus abençoe a todos, e na próxima oportunidade nós falamos mais. Deus esteja conosco, nos guiando, nos amparando, nos abençoando. Nós, estando com Ele, nada vai nos derrubar, porque estamos com Jesus. Nós vivemos num mundo que, enquanto você estiver podendo servir, você é bem-quisto na sociedade, nos lugares, porque você está servindo. Mas o dia que você não puder mais servir, meu filho, é só Deus para te acolher, para te levar para morar com Ele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.